Oi, bom, queria te apresentar um conceito. Eu creio que em algum tempo passado, lá no tempo, por exemplo, dos hieroglifos egípcios, então falava-se muito mais a respeito dos conceitos e não propriamente a língua, as palavras e suas regras ortográficas sabe? Mas era mais os conceitos. Em uma figura estava sendo transmitido um conceito. Eu creio que algumas das línguas orientais, eu creio que seja mandarim, uma delas, do Japão, talvez. Também fala mais de um conceito ao invés de uma letra, uma palavra. Eu acho que uma palavra, mas está relacionado a uma palavra nos dias de hoje, mas a ideia inicial, eu suponho, era o conceito. Porque quando as coisas lá no princípio, quando nem sequer havia ainda, não existia ainda a língua propriamente dita, escrita, uma maneira de propagar livros, sabe, guardar conhecimento. Então, como que esse conhecimento ele era passado adiante? Era através dos folclores, muitas vezes, das festas e as comemorações. Nesses rituais, as simbologias que retratavam conceitos. Conceitos. É como se nós estivéssemos vindo de lá, de um tempo onde nós estávamos atentando aos conceitos que estavam sendo transmitidos em relação ao texto, por assim dizer, ao contexto. Hoje nós estamos muito mais focados na parte mecânica do texto e o contexto, mais no vocabulário e nas regras ortográficas e tudo mais, e não atentando ao essencial, que é o que? O teor, que é o conceito. Então, eu já mencionei em outra parte que o Gênesis, para mim, ele é, vamos dizer assim, o Gênesis todo não, mas talvez ali até Noé e o dilúvio, ele é numa obra de um artista, por exemplo, um desenhista, conheço um pouquinho sobre desenho, então sei que você traça um esboço antes da obra, que é uma ideia geral da obra, que vai te dirigir na própria obra, então, e você vai trazendo aquilo do papel branco a uma obra de arte, baseado naqueles traços iniciais e nas formas que você vai estabelecendo lá, para então sobre aquilo você construir tudo. Um esboço. E esse período até o dilúvio me soa como um esboço curtinho, com princípio, meio e fim. Compreende? Um esboço. Fala das outras coisas. A Bíblia diz que esses últimos dias seriam como nos dias de Noé. Há uma relação. A Bíblia diz que as coisas, Salomão disse, nada de novo há debaixo do céu. Porque as coisas estão sempre se repetindo, de uma certa forma. Claro que não somos como nos dias de Noé. Nossas tecnologias até mesmo são diferentes e tudo mais. Entende? Mas em algum aspecto é como nos dias de Noé.
E nós notamos, pelo que está escrito lá, que em muitos aspectos podemos verificar que somos como os dias de Noé. Mas falando lá desse princípio, Gênesis, a origem, Gênesis é a palavra Gênesis, refere-se à origem. Também está relacionada ao gen, e portanto a uma árvore genealógica. Uma árvore relacionada a esse gen. A origem, o princípio. Então fala de um esboço, nesse sentido, de um princípio, nesse sentido de ele ser um esboço, me ocorre aqui agora. Entende? Não no sentido assim de ser princípio, e em certo aspecto ele tem nele princípio, meio e fim. E estamos supostos a comparar as duas coisas, porque as coisas se repetem. E a Bíblia diz que ele fala do fim desde o princípio. Entende? Então, podemos observar muito daquilo que aconteceu lá nos dias, nos tempos da civilização de Caim e de Sete, preencher lacunas aqui, porque há uma relação entre elas, elas estão se repetindo. Por meio das coisas que você sabe hoje, você pode enxergar um pouco mais da civilização deles lá naqueles dias, porque os dias estão se repetindo, estamos chegando à mesma coisa que eles chegaram lá. O coração dos homens eram maus continuamente. Compreende? E assim sucessivamente, você pode ver coisas lá que te dão ideias de coisas aqui. Também já mencionei em outros lugares. Por exemplo, que lá diz que as mulheres, as filhas de Caim, aqueles que viraram as costas para Deus e foram viver rebeldemente, vamos dizer assim, assumidos. Entende? Então eles viviam mesmo, era segundo a ciência mesmo, e pela ciência viviam e morriam e desistiram de tudo, sabe? De esperar na promessa inicial de que viria a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Não, eles saíram para viver fora dessa promessa, viver suas vidas pela ciência mesmo. Viver pela ciência. E eles desenvolveram uma grande civilização baseada em ciência. Agora, eles são os descendentes de Caim. Porque a Bíblia mostra no princípio lá, com relação a esse gen, a essa origem, que houve então duas sementes sobre a terra. Porque a mulher se fez cabeça no lugar do homem, e quando ela fez isso quando ela não estava no seu marido, e ela obteve um outro antes do seu marido. Conheceu um outro antes do seu próprio marido, que era a serpente, que não era como a gente conhece ela hoje, porque a Bíblia diz que então depois disso ela foi amaldiçoada. Mas ela antes não era. Ela podia inclusive falar, pensar, e ela seria o animal mais próximo do ser humano. Não seria um chimpanzé. A ciência sabe que do chimpanzé para o homem tem um salto. Daí a pergunta, o elo perdido. Que elo perdido? Cabe um animal entre eles, dada a diferença aí deles, pela forma consecutiva como se observou na natureza. Falta um.
E esse um é justamente a própria serpente, que era mais próxima ainda do que um chimpanzé, que era praticamente um homem. Só que Adão e Eva não eram simplesmente homens, como nós hoje aqui. Eles eram tão ligados a Deus, porque eram perfeitos no princípio, então tão ligados a Deus que eles eram a própria representação de Deus sobre a terra, e eles eram deuses menores, e foram feitos dominadores em todo o reino terreno. Eles dominavam tudo aqui, eles eram deuses sobre a terra. E havia um ser carnal, natural, semelhante a nós hoje, com quem Eva coabitou. Parecido com nós hoje, porque então segue a história mostrando que dela partiu duas sementes diferentes, a de uma e a de outra. E a diferença é que um homem colocado como cabeça, ele pode tomar 10. Davi teve 500 esposas. E todas elas produzirão uma única semente, a semente de Davi, por exemplo. Quando ela é cabeça e ela é que tem vários varões em relação a ela, então ela produzirá de cada um deles diversos tipos de sementes. Que a semente original inicial, que era a semente de Adão, a qual na realidade Eva pertencia e inclusive fazia parte inicialmente, quando depois ela foi desmembrada em uma pessoa, colocada no seu corpo, separou o espírito macho e fêmea e colocou ela em um outro corpo, apresentou diante dele. Para ele, então, eles teriam filhos, porque a ideia de Deus é ter uma família. Então eles teriam filhos, mas esses filhos viriam pelo poder da palavra criativa de Deus, como foi feito os primeiros, eles próprios, Adão e Eva. Mas eles foram atraídos à ideia de experimentar isso por meio dos sentidos na carne, a qual eles ficaram aprisionados. A experimentar isso pelo tato, por esse prazer carnal que temos aqui, ao invés de pela palavra de Deus. E quem introduziu a ideia foi a serpente, que era racional, inteligente, falava, e com quem ela coabitou, porque o resultado do ato dela foi trazer filhos. Então, o que será que foi? Que fruto será que ele comeu? Porque era uma alegoria, o fruto. Não é uma maçã, poderia ser qualquer outra fruta. Porque o que está falando lá é que um fruto ele é a parte atrativa da árvore. Atraente, que atrairá os pássaros e os animais por conta da carne, que é o atraente da coisa, que é desejável. Mas o resultado do processo é liberar e desprender daquilo uma semente que propagará a semente. Que foi o que aconteceu. Uma semente que não deveria estar lá, que era da serpente, agora estava no quadro. Por isso a árvore era da ciência do bem e do mal, porque no princípio tudo era bom, mas agora eis que também havia mal. Uma outra semente apareceu, porque ela tomou a posição de cabeça e ela, como um domínio, tendo dois machos, produziu duas sementes. Já o homem, como seu domínio, sempre produzirá a mesma semente dentro do mesmo domínio. E daí a Bíblia mostra a relação entre essas duas sementes e as suas características brotando logo desde cedo. E aquele que era filho do maligno, segundo diz a Bíblia, que era Caim, ele mostrou logo o que ele trazia por dentro. Entende? E sua civilização mostrou-se porque até mesmo foi proposta à semente da serpente o mesmo que foi proposto aos filhos de Adão. Ele disse ao próprio Caim: faze o mesmo e também te aceitarei. Mas ele queria o próprio caminho dele. Ele nunca quis se sujeitar a Deus. Ele saiu, virou as costas e foi viver por si mesmo. Pelo seu entendimento, pelo seu aprendizado, vivendo centenas de anos naqueles dias, científicos como se tornaram, grandes cientistas de seus dias, vivendo centenas de anos, acumulando conhecimento e acumulando conhecimento, vieram a fazer grandes feitos,
e terem uma grande ciência e uma grande civilização, que começou com a primeira coisa que Caim fez, uma cidade. Uma coisa tão comum, vivemos numa e simplesmente nem nos damos conta. Uma cidade foi a primeira coisa que Caim fez. Um ajuntamento. Porque a ideia é ajuntar. Se eu puder obter partes mínimas de um monte, então eu terei muito no final das contas. E ninguém nem nos sentirá. Que é a ideia geral. Mas um ajuntamento, a princípio, assim, em torno de uma proposta em comum, de interesse em comum. Nossos descendentes vamos viver pela ciência, então nós vamos ter uma academia de ciência. Ou nós vamos labutar pela ciência, e vamos organizar o conhecimento, e nós vamos prosperar nessa ciência, e nós vamos fazer os nossos feitos científicos, e com ele nós viveremos, e por ele nós viveremos, e chegaremos à eternidade, se possível, como a torre de Babel, se possível, tocar os céus. Compreende? Mas um ajuntamento em torno de uma coisa em comum, e eu creio, eles foram ordenados a se espalharem sobre a terra. E eles estavam se ajuntando. E um ajuntamento vai gerar essa cidade, então, um ajuntamento. E esse ajuntamento vai ser organizado de diversas formas e direcionado de diversas formas também, toda vez. Todo ajuntamento vai requerer ordem. Tem que haver ordem. Cria-se a necessidade de leis, porque então, como que vamos relacionar essa convivência? Tem que ser por meio de leis. Se você tem uma lei, se você tem que ter força para obrigar ela, ou então, que força tem essa lei? Então, isso requer de você uma milícia, que vai fazer cumprir a lei e a justiça. E isso vai tomando forma, na forma de um Estado. Compreende? E esse Estado precisa de recursos para financiar esses seus poderes e forças tão necessárias, que se faz necessárias. Compreende? E naturalmente, quem é aquele que é o patrono da ideia, né? O cabeça? Então ele está encabeçando as coisas e ele é o gerenciador dessas coisas todas. E em torno dessas coisas, o poder se organiza de uma forma hierárquica. E cria-se importâncias e hierarquias. Posições e sistemas. E o fim dessa coisa toda é gerenciar pessoas, porque pessoas é tudo de bom, pessoas. Se você é uma televisão, pessoas é tudo de bom, telespectadores, eu vendo eles para as multinacionais e tudo mais, entende? Fazer lavagem cerebral neles, com as suas propagandas. Gente, é tudo de bom. Se eu sou um político, olha, eu vejo um monte de cédulas com X no meu nome. Se eu sou um que cria mais impostos, eu vejo um monte de números. E um monte de dinheiro, com o qual eu começo a fazer ter ideias extravagantes até, do quanto eu poderia me beneficiar daquilo. Compreende? E esses sistemas que estão aí para ajudar na realidade, eles se fazem necessários até de uma certa maneira. Por quê? Porque o povo não é preparado. Nós viemos ao mundo em mentira, nascemos em pecado. A inclinação da nossa carne é a inimizade contra Deus. Sem querer, nós já estamos inclinados nessa direção. Nascemos nessa carne pecaminosa por meio do prazer carnal. Entende? Somente um não foi assim, foi Jesus Cristo, não nasceu pelo prazer carnal.
No entanto, veio pelas vias dos demais homens para que ele ficasse bem identificado como um homem, porque ele veio para tomar o lugar do homem. Então, ele teve que nascer, ele teve que ter uma gestação, formar seu corpo e tudo mais, só que sem um ato sexual relacionado a isso, nem nada. O mesmo poder criativo, mas que criou não um Adão feito agora, mas o segundo Adão foi feito um óvulozinho fecundado no ventre de uma virgem. E ali ele passou todo o seu processo de gestação de si mesmo, de um corpo que ele estava construindo para si mesmo, naquela querida incubadora que ele escolheu com muito cuidado, creio. Ela era predestinada para ser essa pessoa. Mas vamos voltar lá para o Gênesis. Porque nós queremos chegar a isso aqui, ó, reino babilônico. Como que essa coisa chegou a ser, entende? Então, lá no princípio, como que começou? E a ciência floresceu. Conhecimento. E é claro, os conhecimentos também espirituais, diabólicos cresceram. Porque eles realmente tinham virado as costas para Deus e a sua proposta de salvação que viria para fazerem o seu próprio caminho agora. E agora eles estavam até mesmo se aliando aos inimigos de Deus, recebendo instruções deles, inspirados por eles em como viverem, em como servirem a eles e tudo mais. Então, inspirados por eles, eles obtiveram muito de ciência, porque note, lá no princípio era a árvore da vida, que é Jesus Cristo. E havia uma outra árvore que era a árvore da ciência do bem e do mal. Entende? E você vê a ciência florescer, de onde eles estavam obtendo o seu entendimento científico? Inspirações, sendo inspirado pelo pai deles. O pai da ciência, que é essa árvore do conhecimento, é a árvore da ciência. Ele é o pai da ciência. Do processo de aprendizagem, desde então, as pessoas não nascem mais conforme a palavra de Deus e a fé na palavra de Deus, homens já feitos com entendimento total e completo, ligado àquele que tem todo o entendimento total e completo, que é Deus. A mente de Deus neles. Então eles já são perfeitos, todo o entendimento vem diretamente de Deus. Sabem todas as coisas. Por um processo onde eles nascem bebezinhos e vão aprender as coisas aqui através de experimentação, acerto e erro, tateando no escuro, tentando acender alguma luz de entendimento, quando eles nasciam já com um entendimento total, vindo de Deus, da parte de Deus, criados pela palavra, o poder de Deus. E o processo é a ciência, é o aprendizado que é a ciência, que é o conhecimento que é a ciência. Um processo dentro do qual há uma subversão. Porque se é um processo, então há tempo de dentro do processo aquilo via resultar no que não devia ou de forma diferente. Porque eles já são, não há como você mudar nada naquilo. É como a eternidade ela é. Ela não está em mudança, não existe um passado, um presente, um futuro e portanto as coisas se alterando. Lá é o que é. Presentemente tudo está focado no mesmo, presente, passado e futuro, e é tudo aquilo lá, em uma única realidade. É onde estaremos presos. Onde estaremos presos na eternidade? Porque aí fica assim, né? Eu imagino, pela qualidade dos nossos sentimentos, nós faixaremos em regiões mais próximas e mais distantes de Deus, que é a fonte de toda bondade. A fonte de toda bondade. Então, quanto mais distante de toda bondade, até que você está nas trevas exteriores, onde ele já nem mais atua. Então é assim que um sistema começa. E uma coisa requer outra. Que requer outra, e que requer outra. E se a civilização deles é como a nossa aqui, eles nunca resolviam um problema. Eles sempre resolviam o problema para gerar um outro problema, porque eles estavam resolvendo aquilo para a direção errada. Eles estavam resolvendo as coisas pela ciência. E o mundo perfeito que existia antes da queda de Adão e Eva, ele existia
E quem existia nele vivia através disso, por meio disso, como sistema operacional ele tinha, era isso, era a fé na palavra de Deus. Ele tinha sido feito já completo, ele tinha todo o entendimento de Deus contido nele, porque ele diretamente estava ligado ao Pai. Mas agora, aqui a civilização de Sete seguiu, por um lado, eles não inventaram novas coisas, eles viveram os seus dias, contaram os seus dias, esperando a vinda daquele que viria. Não estavam inquietos a respeito de si mesmo simplesmente vivendo aquietadamente. Camponeses, por outro lado, segue a outra linhagem, a linhagem de Caim. Eles são filhos da mesma mãe. Tá? Por isso a ideia geral de colocar a Maria lá como a pessoa que é a importância, que é a cabeça, que ela é até mesmo mãe do próprio Deus, ou seja, né? Parte dessa ideia errada de que a mulher, da mulher, ela lá, quando na realidade ela deve estar dentro do domínio, que é o homem. Então, toda vez você vai ver a mulher ser exaltada nas religiões pagãs, resulta nisso. Você vai observar que no tempo, na civilização de Caim, por fim a mulher tinha se tornado algo. Ali diz que elas eram belas. E que até mesmo os filhos de Sete se corromperam após elas. Porque elas eram belas e desejáveis. Como nos nossos dias, inclusive. E a Bíblia disse que eles tomaram para si todas das que quiseram e se casaram com elas, sabe? Se misturando com elas. Mais tarde a Bíblia mostra algo semelhante acontecendo com Israel, que eles tinham preparado uma cilada que era de simplesmente colocar as filhas deles diante do povo de Israel, para que eles se misturassem também. Para misturar o seu gen, a sua origem, porque daí você vai ter, os seus filhos não serão mais da mesma origem, eles se misturaram em algum ponto. Você perde o seu, por assim dizer, o seu pedigree, por assim dizer, né? Perderia, né? Porque depois todo mundo perdeu. Mas lá naquele princípio lá, eles vinham trazendo um certo tipo de pedigree. Esse aqui é a raça e a descendência de Adão. Esse aqui é a raça e a descendência daquele outro lá. Entendeu? Mas convivendo e se multiplicando sobre a terra, eles começaram a estar misturados, vamos dizer assim, dentro na terra. Não mais se desenvolvendo separadamente. E aí, o modo de vida de um influenciou no vida de outra, porque elas provavelmente, como aquelas que não estavam se cuidando, não tinham, que na realidade elas estavam pela ciência aprendendo os seus poderes de sedução e como que elas podiam usar a sua sedução e sabendo elas já pela ciência, pelo conhecimento, pela experimentação, por tudo que os homens são suscetíveis aos seus encantos e tudo mais. Não é? Então elas estavam meio que como nos dias de hoje, usando tudo que podiam de sua sensibilidade, a sua sexualidade, a toda prova, eu suponho. Não é? Tanto que eles viram e tomaram delas como esposas. Porque eu creio que elas eram muito desejáveis, suponho. Entende? Então houve um choque. Né? E não mudou, ainda é a mesma coisa hoje, sabe? Não mudou. Ainda funciona do mesmo jeito. O inimigo ainda trabalha da mesma maneira. Tentando misturar a coisa real com mais alguma coisa. Porque ele, como a descendência que não devia estar sobre a terra, não tem lugar, não tinha lugar, encontrou lugar ao tomar a mulher de um primeiro, e depois quis destituir a semente original daí. E permanecer no lugar dela, que é um padrão que você observa na Bíblia, que há uma subversão. Começou certo, mas foi Deus que instituiu Israel e o sacerdócio, e agora eles podiam até mesmo falar, nós temos por pai Abraão, pode tirar meu sangue, meu DNA, e você vai ver, eu sou filho de Abraão. Sabe, ainda é a mesma coisa. Você pode ver das coisas de hoje, você pode ver um pouco lá. Quem é que não sabe hoje que eles usam a revelia da mulher porque sabem muito bem o que ela é para um homem? Então eles foram científicos, eles tiveram na música, olha as nossas músicas, veja no que elas deram. Veja que é um processo e é tão lento e vai de uma geração a outra de forma que ninguém não sente.
Só cada vez piora um pouquinho, mas se você observar o início e o fim, você vai ver quão drástico a coisa mudou. Imagine você lá uma valsa e você pensaria, poxa, o que há de mal nisso? Uma valsa, as pessoas dançarem a uma certa distância, eles nem se tocam. Como que isso veio a ser um baile funk hoje? Se isso fosse tocado naquele tempo lá, o que eles diriam a respeito disso? Será que eles não pensariam que estaríamos todos loucos? Não era isso mesmo? Se nós nos vestíssemos desse jeito naquele tempo lá, nós realmente ficaríamos fora das prisões ou dos sanatórios? Então o entendimento do que é aceitável está mudando na medida que as coisas estão avançando e não se nota porque é tão de forma tão lenta como o próprio mover do sol. Você só sabe que ele se moveu porque você se dá conta no fim do dia de que ele está indo lá, mas você não vê o movimento dele. Então é assim como eles chegaram a deixar a mulher nua. Não foi de uma vez, ou você identificaria aquilo rapidamente. Ninguém que começou lá mostrando o seu tornozelo, que não era mostrado. Então, quando aquilo foi feito, era uma ousadia elas estarem mostrando seus tornozelos. Porque aquilo excitava os homens e tudo mais. E logo veio a cair, se tornou comum, banalizou. Mas é um processo. Se mesmo aquelas que mostraram o tornozelo, que foram mais ousadas que as demais, se propusesse a elas vestirem as roupas de hoje nelas, elas não aceitariam. Elas diriam, não, aí é absurdo, aí já passou dos limites. Compreendi, no entanto, nós viemos a aceitar. Como isso aconteceu? É um lento processo. Que você não se dá conta, você está no meio disso e você está tão ocupado, você tem que trabalhar, você tem que isso, você tem que estudar, você tem que fazer curso, porque a vida requer tanta coisa de você hoje que você tem que ter e fazer para viver. Ou seja, tão ocupado e aí economicamente você está sempre endividado, você está sempre comprando a prestação e está sempre, sabe, sob pressão e você não tem tempo para observar. Mas como que veio a ser assim? Não foi um processo gradativo, então as coisas foram se tornando lentamente mais maliciosas. O que tem? Foram se aproximando mais e mais, não é? Então, de uma coisa que mal se tocavam ali na mão alguma hora, e de repente a coisa já é diferente, é uma lambada, é um forró, vamos realmente nos esfregar bastante. É um El Chan, vamos dançar na boquinha da garrafa. É umas músicas com duplo sentido. Ora, o que faz mal? Não faz mal, somente os adultos percebem a malícia. Até alguém ir um pouco mais longe, e depois um pouco mais longe, e depois mais longe um pouquinho, até que isso se tornou uma coisa explícita. É um processo, é lento, demora gerações, e as pessoas normalmente não estão observando, porque elas estão ocupadas demais com suas vidas para perceber o que está acontecendo. Mas vamos voltar aqui, senão nós nunca vamos chegar nesse lugar aqui. E já está muito tempo já ali, eu creio que vai ser de 1 hora no mínimo isso aqui. Então veja bem, falando dos reinos e como é que eles começaram lá. A ciência, e eles organizados em torno de uma ideia, e o fato deles estarem juntos agora, era uma cidade, um ajuntamento que resultou num estado, porque você tem que gerir isso, e é claro, quem reparte fica com a maior parte. Então, essas posições se tornaram de importância, e as posições em torno delas, as suas respectivas importâncias e graus, à medida que o poder descia de cima para baixo. E sim estabeleceu-se uma coisa chamada hierarquia, que não existia, era um indivíduo, e era ele em relação à sua esposa, inicialmente, depois seus filhos, e é a responsabilidade implícita entre eles como família, e depois famílias dentro de famílias, e assim sucessivamente, como clãs e alguma coisa assim. Uma árvore genealógica, né? Mas diversos galhos dentro de uma mesma árvore. Então, o fundador foi o próprio Caim, suponho que foi o primeiro rei, então, porque a cidade dele foi a primeira cidade. E ele foi aquele que criou a cidade. Colocou o nome dela, o nome de Enoque, que era o nome de seu filho, se não me engano, que ele colocou.
Mas aí, com o surgimento da hierarquia, posições, de importâncias, então, como eu estava dizendo, as coisas por requerer as funcionalidades de Estado, você tem que financiar isso de alguma maneira. Então você tem que obter esse recurso de alguma parte. Então surge daí a ideia de impostos. Você tem que contribuir. É a sociedade, somos todos sócios, todos estamos contribuindo para financiar o Estado, para gerir o ajuntamento de pessoas. Só que, eventualmente, as pessoas que estão lidando com pessoas vão se aproveitar do fato de serem pessoas para lucrarem das maneiras que puderem, porque ainda mais no mundo como é hoje, que a ideia é lucro. Então, resulta num Estado e as respectivas particularidades de um Estado. Então, o Estado vai ter um exército, porque é necessário a força. Como você vai exercer a lei se você não tiver uma força, um braço lá para exercer essa lei, forçar essa lei? Ou então ninguém não respeitaria a lei e ficaria por isso mesmo. Tem que ter alguém que vai forçar o cumprimento da lei. Então isso invocaria uma milícia. E precisa da lei? Precisa, porque eu preciso gerenciar essa convivência dessas pessoas, preciso determinar então até onde que vai o direito de cada um. Então eu preciso de uma Constituição. Então a Constituição vai invocar aquele que vai forçar o cumprimento da Constituição, e esses recursos para mantimento dessas coisas tem que vir de alguma parte, então você vai invocar os impostos, entende? Que eventualmente serão mais e mais e mais impostos, e aqui você vai observar que você vai estar criando o que é o reino babilônico. Porque com o advento da hierarquia e respectivas posições, observe-se que essa hierarquia, primeiro que ela move as coisas no sentido de levar poucas pessoas a dominarem sobre muitos. Portanto, essa organização ou a representação dessa hierarquia sempre vai ser apresentada como uma pirâmide, cujo topo, que é a parte mínima, é a parte que vamos dizer assim, que é onde está realmente a riqueza, o poder, os excessos, a carnalidade, vamos dizer assim, mas justamente por conta da hierarquia, que é o que? Um sobre o outro. Deus não fez o homem para ele servir um ao outro, ele está submetido um ao outro. Mas nesse caso eles estavam submetidos uns aos outros, por conta de uma coisa chamada hierarquia, que se organizou em torno das pessoas por conta do poder dessa coisa que surgiu, o Estado, que é conhecida hoje como uma besta. Essa coisa que começou lá como um gatinho foi se desenvolvendo aos milênios e milênios e milênios, e de um gatinho hoje ele é um leão, hoje ele é um dragão, é uma besta, é um poder. Que como Caim, aquele que administrou isso inicialmente, que geriu isso inicialmente, que se fez rei, portanto, inicialmente, e invocou sobre si e supõe sua linhagem, porque você tem que entender se um rei, o filho dele é um rei, e o filho dele é um rei, então isso começou em alguma parte, começou em algum lugar. Então eu penso que foi num momento desse que ele invocou sobre ele essa autoridade e rei, porque ele era rei sobre essa cidade, esse ajuntamento que tinha se formado em torno dele. Entende? Então, hierarquias. O homem tem se organizado de forma hierárquica. Aparentemente não encontramos uma outra maneira de fazer isso. Tem sido assim desde então. Não é? E as civilizações resultaram em alguma luz, porque a sociedade mergulhada no caos também era uma coisa difícil de se viver. E a sociedade, com toda a sua ordem científica e tudo mais, e com suas leis, e conjunto de leis e regras e tudo mais, dentro desse sistema, ele foi aperfeiçoado e aperfeiçoado e aperfeiçoado. Você vê a Bíblia falando desses reinos, que eram esses reinos gentios, que houve nos nossos tempos, por exemplo, começando com Babilônia, conforme a estátua dizia, depois os medos persas,
Depois Alexandre o Grande, se não me engano, que foi o quadril. Depois Roma, a Grécia, Roma, os medos persas, a Grécia. Por último, Roma, os pés, e o barro e o ferro, que é o capitalismo e o comunismo. Nos pés, o fim da estátua, né, o tempo decorrendo da cabeça aos pés. A qualidade também foi diminuindo, a qualidade, tá? Começou com ouro, por fim era ferro e barro. Tá? Esse reino, essa babilônico, essa besta, esse poder que foi aperfeiçoado naquela estátua lá, de um império que substituiu o outro e herdou do outro conhecimento do outro, ciência somada a ciência e conhecimento a conhecimento, desenvolvendo essa besta, no sentido de fazer ela boa e no sentido de fazer até o bem, quem sabe, por meio dessas coisas. Mas resulta que sempre há um apogeu e uma queda em tudo o que se faz. Ele vai e fica bom e de repente ele declina. É assim com a própria vida humana, do jeito que as coisas se tornaram. Percebe? Você nasce um nenenzinho, aos seus 21 anos você está no seu apogeu e então você começa a descer a serra e declinar, você começa a se envelhecer vagarosamente. Entende? Você vai se envelhecer vagarosamente dos 21 aos seus 80, 90 anos. É uma constante o tempo inteiro. As coisas tem um ápice e depois declínio. Então a própria civilização, por fim, virá a escravizar a si mesmo por meio da própria civilização, por meio daquilo que eles vivem. Que é os diversos tipos de apocalipse que você vê por aí sendo pregados aí pelos economistas. Um apocalipse econômico. E diversos tipos de apocalipses. Apocalipses porque o homem simplesmente não está reproduzindo a taxa que ele reproduzia. Enquanto alguns querem acabar com a natalidade, outros estão dizendo, se vocês não reproduzirem, os países morrerão. E como você vai reproduzir hoje no mundo onde dificilmente você dá conta de criar uma criança? 2 crianças? E as pessoas não percebem que elas conseguiam criar 12 filhos, não conseguem criar 2 hoje. E dizem que estão avançando. E por serem covardes agora, não queremos mais suar as nossas camisas. Não, agora nós somos todo mundo de escritórios agora. Somente ares condicionados, meu amigo. Então pronto, lascou-se, né? Porque como é que vai fazer? Não queremos saber mais lidar com as coisas, né? Nós queremos tudo ao toque de um botão. Queremos tudo do belo, do polido. Ainda que é igual um fumante de um cigarro, um tabagista, morrendo de câncer, falou, se você não parar, você vai morrer. E a pessoa continuar, e ele não conseguir largar aquilo. Então ali ainda não era Babilônia, mas era o princípio das coisas. Porque Nimrod, quando ele veio, na realidade, ele estava suscitando ou ressuscitando a civilização de Caim. Em torno eu penso, daquilo que eles puderam obter da velha civilização e mesmo das lembranças que eles obtiveram. Porque começou de novo uma corrida pelo poder no mundo de novo. Porque então, talvez o indivíduo pensasse, alguém vai começar isso em algum ponto, e se eu começar, eu vou encabeçar, é a minha linhagem que vai ser essa descendência real, que vai começar a se propagar e estar sempre no poder, que então todo o conhecimento que eu puder juntar e munir minha família disso, de geração em geração, para eles continuar perpetuando no poder e tudo mais, então isso veio a ser assim, então depois babilônico, por meio de Nimrod, que veio ressuscitar a civilização. De novo inquietar. E logo nós já tínhamos grandes cidades-estados de novo, como Ur e tudo mais, né? E mesmo outras. De onde veio a própria Babilônia primeira e tudo mais. Né? Ali perto, em torno das coisas de Nimrod e tudo mais. E uma característica que eu percebo desse reino babilônico, que eu diria é o reino gentílico, é o reino natural, pela razão, pelo ego, pelo homem carnal, pelo científico.
tentando fazer o melhor que pode por meio da ciência, mas por outro lado sendo mal em si mesmo pelo seu ego corrompido, todas as coisas sendo corrompidas em torno, a própria ciência se corrompendo e o próprio conhecimento se corrompendo, os próprios valores e princípios que sustentaram e mantiveram sendo corrompidos e tudo mais. Entende? Vindo a declínio. E o que é, no fim, esse reino babilônico? Qual que é a principal característica nele? Que há uma estruturação de poder. E por conta de posições, há grandezas. Porque há lugares e lugares, entende? Claro que a mesa daqueles que está no topo de tudo, ora, ela é uma mesa de ouro, ela é... Poxa, você ali, somente pessoas das grandes lugares frequentariam aquela casa e fariam refeição naquela mesa e tudo mais. Ou seja, as coisas estão organizadas assim. Enviesadas dessa maneira, hierarquicamente, em todos os aspectos, em todas as partes. Hierarquias. Sempre. Organizados de uma forma hierárquica. Em tudo. E sistema dentro de sistema. Você fala assim, não, o sistema político tal. Então aí você vai analisar ele e você observa que isso está disposto em diversos níveis. Hierarquias para tudo. É filas para se tomar a fila de tomar a fila do atendimento. Você entende? Hierarquias. E poder relacionado a isso. Porque, veja, você, organizados de uma forma hierárquica, ou estruturados como uma pirâmide, pouquíssimas pessoas no topo disso e muitas pessoas do lado de cá. Se nós fôssemos traçar uma linha que fosse o centro disso para balancear, equilibrar. Então esse seria o lado de cima, esse seria o lado de baixo, mas veja, por um lado, esse lado de baixo aqui contém muito mais pessoas do que o lado de cima. Por outro lado, esse lado de cima que é infinitamente mais bem posicionados do que esses de baixo. Entende o desequilíbrio? Então, você vê esse negocinho dos Illuminatis, de pirâmide com olho. O que é isso? Isso fala dessa hierarquia. E que eles são aqueles que estão no topo dessa hierarquia. Entende? No topo lá. Eu penso, a pirâmide, ela fala de uma hierarquia. Entendeu? E o que eu noto é o seguinte, porque se você observa o que é o dinheiro e a história de como que quando o dinheiro não era tão popular e o sistema econômico não era tão elaborado, que então as pessoas já foram escravas um dia, quando elas tinham que estar presas e ali e alimentadas e mantidas de uma certa maneira e elas viviam daqueles seus esforços e viviam por aquele pouco de qualidade de vida que elas podiam. E com suas energias é que eles realizavam as realizações daqueles impérios, fazendo suas grandes estátuas e suas grandes coisas imponentes que representariam poder às vistas dos de fora, pela energia daqueles que podiam fazer isso, porque aquele imperador não podia, ele podia passar a vida inteira dele sozinho e ele não poderia fazer aquilo. Mas quando ele, sobre muitos, decide pegar todo mundo e fazer, aí ele é a cabeça. Aí ele vai usar esse todo mundo ao bel prazer dele. Né? Claro, a pessoa por si mesma ela não faria aquilo, ela tem que estar escravizada para ela fazer aquilo. Por que ela faria aquilo? Não é? Que então, você vai observar isso daqui. Ó. O reino babilônico ele está estruturado em uma forma de pirâmide. Tá certo? Então aqui, você observa. Eles falam uma pirâmide. Entende? As coisas estão organizadas em forma de uma pirâmide. Você fala maçonaria, eles estão organizados em forma de uma pirâmide. Cada organização secreta está organizada em forma de uma pirâmide, em que tem um indivíduo cabeça que determina o que acontece aos de baixo, e não vice-versa. Que os de baixo aqui, na realidade, eles nem mesmo sabem
Eles nem mesmo sabem o que acontece no nível superior. É só os de cima que sabem o que acontece nos de baixo. Os de baixo nunca sabem o que acontece de cima. O que é então uma coisa compartimentada. É como que uma maçonaria pode se apresentar aqui e as pessoas que estão aqui serem pessoas boas, educadas, desejosas do bem e tudo mais. E numa de cima aqui, eles já não serem. E você nunca saberia o que acima de você tem. Aí aqui eles não sendo, não é? Eles estariam aqui secretamente nessa posição, observando aqueles que estão aqui e que coincidem com o que é o desejo e o interesse deles aqui, só selecionando. Só passa adiante lá aqueles que são tão ruins quanto. Não estou dizendo que isso seja aqui, talvez esteja por aqui, quando aqui todo mundo seja bom, mas em alguma parte isso está ligado a uma mente, uma cabeça ruim lá em cima agora. Como uma estrutura organizada, daí vem organização. Como uma estrutura organizada, tem um cabeça que dirige a coisa. Então, aquela parte do topo lá seria essa aqui, a riqueza. O que são as grandezas? Toda vez que você torna algo grande, você torna algo pequeno. Toda vez que, sabe, há uma compensação o tempo inteiro. Então você cria o bonito, fala assim, não, bonito. Então tá certo, se há um bonito, então há um feio em alguma parte. Se você diz, não, você venceu, fala assim, não, então se você venceu, há um vencido em alguma parte, há um perdedor em alguma parte. Compreende? Que é como eu digo, o dinheiro não dá em árvore, então a riqueza sai de um lugar e vai para outro. Agora, as energias dos homens estão sendo acumuladas de forma material e em forma de dinheiro, e depois de forma digital em contas de banco. E organizadas dessa maneira, de modo que grandes coisas se obtêm aqui, grandes excessos, grandes esbanjos, grandes sobras e grandes quantias, e aqui embaixo você seria, vamos supor, isso aqui seria a classe média. E isso aqui seria a pobreza, realmente. Muito abaixo do nível daquelas pessoas lá, vivendo e morrendo de fome em alguns casos no mundo. Entende? E mesmo assim, toda a estrutura não permite aparentemente todo mundo estar bem, porque há um mal na humanidade inteira, que somos egoístas. Entende? Que vivemos para nós mesmos, que essas pessoas que estão aqui são tão egoístas que elas realmente têm toda a riqueza do mundo, elas podem ver pessoas e países inteiros morrendo de fome e elas saber que não tem o que fazer com tanto dinheiro e ao mesmo tempo não poder fazer e não fazer nada. Sabe? Como uma igreja católica, que até onde eu entendo, ela deve ser riquíssima e ver, às vezes, guerras e tudo mais, e não intervir com o dinheiro, ao invés de só recolher, intervir com a ajuda a essas pessoas. Como para solucionar o problema de um país, como para solucionar algo, fazer algo com esse dinheiro. Entende? Então, o reino babilônico é um reino hierárquico em que há posições e há uma tendência às grandezas. Quando Deus vinha e falava sobre os montes, os altos montes, ele estava falando disso daqui. O que eles são? Eles são aquilo que sobrepõe toda a sociedade. Que ele disse em sua palavra que ai daqueles que mão a mão ajuntam tudo para serem por fim donos de tudo sobre a terra. A palavra falando deles. E eles estão e estiveram aí o tempo inteiro, sucedendo a si mesmos, e sucedendo a si mesmos, e sucedendo a si mesmos. E nós nos encontramos nisso de alguma maneira, porque hoje em dia Babilônia é uma grande árvore que você pode ver ela de qualquer parte do mundo, porque ela está em todos os lugares. Tudo existe dessa maneira, você nasce no mundo dessa maneira e não observa que ele é assim e nem nada. Sabe? Hierarquicamente, é como um indivíduo encabeça a muitos e leva muitos a agirem. E aí eu me pergunto sobre as guerras, por exemplo. Quem é que ganha com as guerras? Eu, um cidadão aqui mediano, trabalhando aqui na fábrica para ganhar o meu salário, para fazer das tripas coração e fazer o que eu preciso. Não estou pensando em sair daqui, arrumar uma metralhadora e invadir a terra do vizinho
e tomar o que é dele, nem nada. Não estou vendo os camponeses se juntando e falando assim, vamos invadir a Argentina. E vice-versa, os camponeses deles lá fazendo isso. Mas de repente nós temos uma situação aqui que de Estado está tocando uma certa buzina de nós estamos em guerra com a Argentina. E do lado de lá, uma buzina soa de lá, falou nós estamos em guerra com o Brasil. No entanto, eu que sou eu aqui, não sei de nada disso, não estou sabendo disso, não tem guerra com argentino nenhum. O argentino que está lá também, está plantando a abóbora dele, o milho dele, ele não está nem aí para nada disso que está acontecendo aqui também. Não está me ameaçando aqui de forma nenhuma. Quem realmente está em guerra? São as pessoas desses países? Será que as pessoas desses países são consultadas nessas coisas? Iremos e faremos guerra? Ou a própria cabeça deles dirige o corpo inteiro onde eles querem? Né? Basta então alguém assumir a posição. Então essa aqui é que é a questão do que é a subversão em andamento. Porque basta dentro do processo ele chegar a essa posição máxima. E ele deterá toda a pirâmide abaixo dele. Sob sua direção. Que é o que acontece com as organizações religiosas de hoje. Que estão todas indo nesse concílio ecumênico aí, misturando tudo com tudo. Porque as suas posições máximas estão ocupadas por aqueles que estão aí justamente para introduzir elas nesse erro. E todo mundo abaixo deles, não sabendo o que está lá em cima, vive aqui embaixo, fala de Jesus e tudo mais, e estão dentro de uma coisa dirigida por alguém que não é como eles e está dirigindo eles justamente para o matadouro. Porque a Bíblia diz que todos eles foram enganados. E assim é em todas as organizações, todas as instituições. Você cria uma nova agora. Fala, não, nova organização secreta só eu sei, só eu. Mas você tem que colocar algum membro. Mas só esse membro vai saber. Mas depois não tem que colocar outro. E por fim, é assim. Você pensa que não, aí você está na escuridão, ninguém sabe que você existe e tudo mais, mas de repente você vai convidar um cidadão que ele é membro de uma ordem em algum lugar. E o que ele vai fazer é simplesmente reportar a sua ordem e falar, eu encontrei uma nova ordem. Vai tomar conhecimento da sua e ao mesmo tempo toda a sua estrutura que você criou, por mais boa que ela fosse, a partir de agora há um interesse em assumir a posição disso porque é uma posição de poder. Porque quem controlar o topo disso, controla os que estão abaixo. Então é assim que tudo é subvertido, na medida que há um grupo que subverte as coisas a eles aí, que permeiam as demais coisas. Que permeados em torno das organizações secretas e tudo mais, seja ela com seus nomes e suas particularidades, mas todas submetidas a uma sobre todas elas, resulta que fatalmente esses que estão acima de todos vão tomar conhecimento deles. Que conseguiram inclusive permear todas as outras, permeará também essa outra. E aquilo que você pensou que você tinha criado para benefício, por fim já não será mais como você pensou. Muito embora nos seus primeiros níveis eles possam permanecer com o aspecto de quem está fazendo ainda o bem, mas aqueles que dirigem a coisa realmente está tirando proveito, né, de tudo. Então a forma estrutura hierárquica ela faz essa coisa que ela coloca um sobre muitos. E há essa questão então, portanto, por conta desse um ser uma coisa rara, essa posição é rara, e a atração para essa posição é uma vida de extravagância para o ego, porque então aqui rola muito dinheiro, muito poder, muito luxo, muita aparência, sabe? Muita extravagância. Aquilo que você sonhar você pode ter. Você pode ter sua própria ilha. Entende? Você pode mandar fazer o seu próprio iate sob medida. Eu quero a minha casa lá na Lua.
Tá? Falar em hierarquia, criaram uma nova pirâmide, cujas pirâmides, que eram os países, agora vão constituir uma grande outra pirâmide. Cada país era uma pirâmide constituída de pirâmides menores, né, na sua esfera municipal, estadual, federal. Agora, mundial. Por que não? Um estado mundial, onde todo mundo vai se submeter a uma pirâmide mundial. Não mais cada país, sua própria particularidade hierárquica, mas todo mundo submetido a novas posições sendo criadas aí agora, acima de todos. Para fazer de todo o mundo uma grande hierarquia. Não várias hierarquias no mundo, mas uma grande hierarquia. E alguém assentado sobre esse único lugar, única posição, que cabe um único indivíduo e a sua respectiva importância, particularidade, peculiaridade e tudo. Que tal? E agora pensar que o dinheiro ele não dá em árvore, e se alguém está muito rico não quer dizer que ele está plantando muito e colhendo muito aquele dinheiro, mas que ele está recolhendo de dinheiro de diversas partes e ajuntando após si. Que se há riqueza em alguma parte, há pobreza em alguma parte, porque aquilo tem que ter saído de algum lugar para chegar até ali. E agora os excessos que isso permite, porque ele tem muito mais energia do que ele requer, porque ele necessitava da energia dele, para ele obter o que ele necessita para viver, porque era comer, ter água potável, um abrigo, né, inicialmente. Então, é o que se observa. Você fala Babilônia. Babilônia foi dita na Bíblia no começo da Bíblia, no meio da Bíblia, no fim da Bíblia. Apocalipse diz que ela está sobre a terra hoje, que João ele se espantou ao ver ela. Eu penso que era isso que ela era. E ela se tornou realmente um poder, uma besta. E quem cavalga essa besta seria hoje a Igreja Católica. Né? A Bíblia falando disso, a mulher, a igreja, assentada sobre a besta. Vestida de escarlate, assentada sobre a besta. E essa besta é um poder. Como as próprias bestas, né, do livro de Daniel, era um poder e se referia a esses mesmos reinos, o mesmo reino grego, o mesmo reino medo-persa, representados ali por bestas, animais. E nesse caso não é a mesma coisa, não é coisa diferente, é a mesma coisa, né? Que essa igreja, que é uma mulher sempre é uma igreja, que essa igreja está assentada sobre essa, cavalgando essa besta, esse poder, que é um poder político, e ela em si é um poder eclesiástico e detém o poder econômico. Então nela se acha todas as coisas: poder político, poder eclesiástico e poder econômico, porque nela está contido o ouro da terra. Entende? Que então a realidade dos fatos é essa, que quando uns têm aqui, na realidade falta em outros lugares. Então você vê países vivendo de excessos e outros vivendo de miséria. Porque daqueles é onde está sendo extraído as riquezas. Olha lá para a África. Eles explorando o diamante e tudo mais. Olha que lugar que não prospera, parece que não avança. Porque ele é um lugar da onde as coisas estão saindo e indo, e não estão indo para lá. Ele é um lugar de exploração, e não um que está recebendo o que é explorado de todos os lados. Compreende? Então observa aqui o gráfico, que isso representa o que acontece. As grandezas nesse mundo geram por outro lado, do outro lado, a coisa inversa. A beleza gera automaticamente a feiura. Porque se existe o belo, então agora existe o feio. Se existe o grande, existe o pequeno. Se você disse isso é forte, então em relação a quê? Então quer dizer que há um fraco em algum lugar. Você diz esse venceu, aquele ali automaticamente tem que ter perdido. E você observa isso? Nesse mundo é desse jeito, alguém ganha e alguém perde. Não há uma maneira de fazer com que todos ganhassem? Então note que as necessidades do mundo e a pobreza do mundo está nas mãos de poucos, bem aqui. Compreende? Esse aqui é o problema.
Esse é o reino babilônico, e Babilônia está sobre a terra desde o princípio até o fim, porque é o próprio sistema no qual o homem está mergulhado e vivendo constantemente. Não importa as eras que passou e tudo que passou, tudo isso aí estava presente toda vez. Do princípio, como diz a Bíblia, a primeira coisa que Caim fez, ao fim. Quando o próprio Apocalipse está dizendo que Babilônia ainda está sobre a terra. E é claro que está, as cidades estão por aí, nós vivemos nelas inclusive. É um ajuntamento. Entende? Então, o que era o reino messiânico? O que é um reino messiânico? Esse é o reino babilônico. Essa é a forma como o mundo resolveu viver, através de organizar-se em cidades e pela ciência avançar e avançar e avançar. Como a civilização de Caim. E nós todos misturados nisso tudo, sem sabermos que estamos mergulhados nisso daí. Tá, mas é assim. E essas pessoas aqui no topo, elas mudam de acordo com as gerações, porque eles morrem, mas logo eles são sucedidos por seus filhos e tudo mais, que são muito instruídos já em como gerir isso e como manter o poder que é adquirido e tudo mais. Então eles sucedem, sucedem, sucedem. E a estrutura aqui em cima praticamente é a mesma. Quando varia alguma coisinha, seria aqui embaixo, aqui, alguém vira a fazer algo, a se dar bem, a crescer um pouco aqui em posições aqui e tal. Entendeu? Mas se essas pessoas aqui resolvessem, elas de coração resolvessem abrir mão do que tem, elas pegariam as pobrezas do mundo, elas resolveriam problemas, gastando bilhões, vamos em Marte, procurar água em Marte, enquanto em alguns lugares aqui a seca assolando, né, e tudo mais, e as pessoas, por que não procurar água nesses lugares? Né? Por que não fazer esses lugares terem água? Não é muito melhor do que você ficar gastando dinheiro com um trem que nunca beneficiou a humanidade em nada? Beneficiou a astronomia. O que é astronomia? Desculpa, não dou conta. Então, reino messiânico. Então, vamos ver aqui Lucas 3,5, que vai falar alguma coisa a respeito disso. Vamos começar a ler aqui em Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Tracônides e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão reedificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então veja aqui que isso aqui era o próprio cumprimento da profecia de Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Que era João Batista. O nome dele era Batista porque ele vinha batizando as pessoas. Não era o nome dele, Batista, mas ele vinha batizando as pessoas, então ele era João o Batista. Né? Voz do que clama no deserto. Então o que ele está dizendo ali? Todo vale será exaltado. Todo o monte, todo outeiro será abatido. Olha isso aqui é um monte. Isso aqui é um vale, por assim dizer. Que todo
o monte será abatido e todo o vale será exaltado. Você olharia para isso aqui e diria assim, bom, mas isso aqui é... Bom, se isso aqui é o capitalismo, e de certa forma é o retrato do capitalismo, isso aqui seria o retrato do comunismo, seria tornar tudo igual, mas foi isso que Cristo veio fazer. Tornou todo mundo exatamente igual, todo mundo pobre, necessitado dele, e ele igualmente generoso para com todos. Entende? Somos todos irmãos, o único grande entre nós, somente Jesus Cristo. Compreende? Desse jeito é o reino messiânico, que os montes seriam abatidos e os vales seriam aplanados. Então você teria isso aqui de volta no lugar, porque, como você observa aqui, isso aqui está representando um barro, né? Água e terra aqui. Então isso aqui era um barro, mas retirando daqui as riquezas daqui, aí eles chegaram a ter uma coisa supra, por assim dizer, ela tem a terra, só terra, não tem água com eles. E esse aqui só água. Só dores, só... E esse daqui só delícias, por assim dizer. Entende? Que se esses não tivessem as delícias, porque eles têm as delícias, é que os dissabores também existem. Se eles não tivessem as delícias, também não existiriam dissabores, também não existiriam dissabores, seria uma coisa amena para todos, igualmente. Mas para alguns terem seus luxos, alguns dentro desse sistema, depois de tanto mudar, se adaptar, tentar resolver, ajustar, se tornou um monstro de diversas cabeças e tudo mais, como a Bíblia disse. Entende? E aqui você vê as diferenças e desigualdades sociais, como que elas se resolvem na medida que aqueles que detêm o capital nas mãos parado pudesse reinjetar ele onde está faltando. Mas criou-se o direito deles possuírem o que têm, e o que não está errado não, mas eles deviam mesmo é ter compaixão e fazer o que deviam, porque eles não precisam de todo esse valor e tudo mais, né? Mas aqui está, o reino messiânico era justamente isso mesmo, então ele veio combater essas coisas, essa desigualdade, combater essa questão de posições aqui, essa questão de posições que há uma grandeza nesse lugar aqui você é um imperador, aqui você é um, sabe, aqui as pessoas lambem a sua botina, a sua bota aqui. Entendeu? Você faz o que você quiser, você está acima da lei, você está acima dos países, das nações, você está acima de tudo. As pessoas se tornam água, então isso aqui tudo é muito atraente para o seu ego, isso aqui é uma coisa brilhante para o seu ego. Você tem carros diferenciados, você frequenta lugares diferenciados, faz viagens a lugares diferenciados, você faz parte de um meio diferenciado, onde são os diferenciados dentre os diferenciados dos diferenciados. Compreende? Tudo isso no mundo que funciona à base do ego, que explora o ego das pessoas. Pelo belo, que é a concupiscência dos olhos, pelo sensual, que é a concupiscência da carne. Né? Nosso ego, nosso eu e a nossa importância, e quão bajulados nós somos. Justificando para si mesmos as desgraças de alguns, porque é o que acontece quando essas pessoas fazem seus grandes negócios e afundam países inteiros e tudo mais, nações e não importa. Desempregos e tudo mais, eles não importam. São só negócios. Certo? E quando Jesus Cristo veio, o que ele fez? Bom, agora, o que é o caminho, né? Porque aqui disse João Batista, ele preparar o caminho do Senhor. Toda carne verá a salvação de Deus. E a salvação é Jesus. A palavra Jesus significa isso, salvação. Tá? Dizia ele, quem? João Batista, que é aquele que batizava. Dizia ele, pois às multidões que saíram para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O sujeito estava vindo do deserto, ele não tinha relação nenhuma com essa estrutura aqui, com essas posições aqui. Ele veio limpo de tudo isso. Ele foi para o deserto quando ele era uma criança. Ele veio de lá imaculado com as nossas ideias e sujeições uns aos outros pela nossa sociedade, porque os nossos conjuntos de leis e alguma coisa assim. Ele não tinha nenhum comprometimento com mais nada, senão com aquilo que ele veio do deserto inspirado a falar ao povo. E ele sabia que tinha algo muito errado aqui, para começar, quando ele foi para o deserto. O Espírito impeliu ele para ir para o deserto. Entende? E deixou sua posição e tudo mais e foi para o deserto. Ele morreria no deserto. Deus cuidou dele até ele ficar velho lá no deserto. Percebe? João Batista. Então ele está falando inclusive daquela raça de víboras que ainda estava presente lá ainda. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não digo por aí, porque pode tirar o meu DNA, eu sou filho de Abraão. Porque Deus pode dessas pedras suscitar filhos a Abraão. E suscitou realmente. Porque nós fomos feitos filhos de Abraão, segundo a promessa, em Jesus Cristo, a semente de Abraão. E fomos feitos filhos de Abraão verdadeiramente, espiritualmente filhos de Abraão. Embora eles na carne são filhos de Abraão, nós espiritualmente fomos feitos filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, refere-se aqui às religiões. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Reparta com aquele que não tem. E então você vê eles falando de partir o pão. A que se refere? Os montes serão abatidos, os vales serão aplainados. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Justiça. Você está aí doido, correndo, dinheiro, juntando e zunhando, passando por cima do seu irmão e tudo mais para conseguir mais e mais dessa coisa que vai te levar para o buraco. Não cobreis mais do que o estipulado, certo, políticos? Faça o que é direito, faça o que é certo, o que é correto. Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: olha só, policiais, soldados, e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, o vosso salário. Ora, ele está falando de justiça, de fazer o que é certo. Está falando em tomar cuidado daquele que não tem, aquele que tá nu, passando frio, você que tem 2, repartir com ele. Aquele que está com fome, passando fome, você que tem, repartir com ele. Entende? Então começa por aí. Aquele que aplanaria o caminho, que prepararia as veredas. Do que ele está falando? De justiça, de fazer justiça uns aos outros. De não sermos egoístas conforme o modelo que nos está proposto nesse reino babilônico, em ajuntar tanto quanto pudermos e em mudarmos de níveis e subindo essa pirâmide. Que aqueles cristãos primeiros, que o que eles fizeram foram justamente mortificar o seu ego
e eles já não serviam para mais nada dentro desse reino babilônico que explora o ego das pessoas, e viviam de forma simples. E aqueles que tinham mais do que eles supostamente precisavam, eles começaram a vender o que tinham e depositar aos pés de Pedro. E aí aqueles que não tinham, que seria essa parte, começaram a ser saciados daqueles que tinham, e a Bíblia diz que nenhum deles não tinha necessidade de nada, e tudo era de todos. E todos tiveram. Você entende? Por um espírito. Agora, aqui o comunismo talvez entrasse e dissesse, é isso, tá vendo? Só que não é isso. Você quer forçar as pessoas com armas a ir lá e tirar delas e tudo mais. E você vai ser usado dessa maneira, porque você está atuando conforme as regras do jogo deles. Entende? Mas isso aqui é feito pelo desejo de fazer. É por sentir que ele realmente não precisa dessas bugigangas, dessas coisas realmente. Que uns aos outros somos os maiores preciosos tesouros uns dos outros. A companhia uns dos outros. Nós não estamos interessados nos seus mais novos smartphones, nós queremos uns aos outros. O reino messiânico, por um espírito e a simplicidade, porque lembre você, é um processo onde você mortifica o seu eu, muda a sua natureza de um lado a outro. De uma vida vivida com Cristo, caminhando com Cristo, na presença de Cristo, sendo mudado ao se alimentar da palavra e do Espírito, e por fim você se transformando, sua alma sendo alcalinizada, até que por fim você é introduzido aqui a Ele, em um batismo com o Espírito Santo. Mas então você morreu para si mesmo bem aqui em temperança. De fé você virá a virtude, de virtude a conhecimento, de conhecimento a temperança, de temperança a paciência, de paciência a piedade, de piedade a amor fraternal, e de amor fraternal a amor divino num dia desse. Descemos por esse caminho, devemos regressar por esse mesmo caminho aqui. Entende? Aqui morremos para nós mesmos. Temos que deixar tudo. Jesus Cristo disse, se você não nega tudo quanto tens, não podeis ser meus discípulos. Morra literalmente para si, tudo que é seu e todas suas ideias próprias e tudo. E venha confiado na palavra e o que ela diz, e você obterá exatamente o que ela diz. Mas aqui está, então, o reino babilônico, que é o modo como as coisas estão organizadas. Aqui está o reino messiânico, por um espírito, não é por revólveres e força, que as pessoas vão ter que repartir o que elas têm e tal, garantidos até mesmo por lei. Mas por que as próprias pessoas não fazem? Por que elas estão esperando que vai o mundo inteiro fazer para elas fazerem? Pega o seu e reparte. Então, o reino messiânico seria as pessoas pegar o que é deles e repartir. Não é forçar os outros a repartir o deles. É pegar o deles e repartir. Tá? Por isso eles falavam muito, mas isso pode se vender a isso por tanto e dar isso aos pobres. Que era o quê? Suprir isso aqui que existia na sociedade e sempre existiu, em função dessas posições e grandezas que surgiram aqui com isso daqui. A pequenez, a necessidade, a falta, ou seja, exatamente o inverso do que você tem do outro lado lá, que é a abundância, a facilidade, os meios para se fazer e conseguir o que você quiser. E aqui a dificuldade sabe, de se viver, a dificuldade. Tá, então, reino messiânico, eu queria te apresentar então esse conceito do que é um reino babilônico e o que é um reino messiânico. E o reino messiânico, as pessoas em Cristo, já despidas do seu eu, do seu ego, vivendo para o outro, não tendo cuidado de vós mesmos, conforme a própria palavra diz, elas não têm que reter e segurar para garantir ou ter sua segurança no futuro ou de alguma coisa, e elas então acabam por se libertarem completamente das coisas, uma vez que morreram para si mesmos. O que em muitos casos religiosos aproveitam para explorar das pessoas e então tirar delas tudo que elas têm e fazer elas sempre sujigando elas a doarem para suas instituições religiosas. Entende?
Mas não é para esse princípio. Esse aí era para ser alguém que fosse como Pedro, que pudesse pegar o dinheiro e justamente nos necessitados lá embaixo lá e favorecer eles até o ponto que todos tivessem as mesmas coisas e tivesse tudo certo. Não para ele juntar para ele mesmo, e aí ele suposto a exercer um reino messiânico, ele acaba juntando para si mesmo, estabelecendo a si mesmo no topo de uma hierarquia e liderando o povo de uma forma hierárquica acima do povo e tudo mais, e obtendo do povo e vivendo do povo, pelo povo, se alimentando do povo, conforme Paulo dizia nas suas cartas, entende? Fazendo o povo presa sua, nesse caso aqui. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele está buscando é isso aqui. Ele vai tirar da onde tem e levar para onde não tem, de modo a todos terem o mesmo. Entende? Em que ele não é parte nenhuma nisso aqui, porque ele é parte da massa aqui mesmo, em quem o Senhor Jesus atua de uma ou de outra maneira em um ou em outro, mas sobre ele a direção individual de cada um é a direção direta de Deus. Entendeu? Então, é isso aqui, deixa para você aqui claro um conceito, que seria esse conceito de reino babilônico e o reino messiânico, que você poderia dizer que isso aqui pode se traduzir em capitalismo e isso aqui em comunismo, mas não um sistema socialista para implementar um comunismo, mas seria as pessoas espontaneamente tendo as coisas e colocando as suas coisas à disposição para serem comuns às outras pessoas. Entendeu? Claro, isso era entre um grupo que não existia lá os lobos devoradores como esse, porque eles vão amar esse tipo de pessoa, certo? Mas então isso aqui era uma comunidade onde todas as pessoas eram ovelhas e ninguém estava ali para arrancar pedaço do outro, porque ele é ovelha mesmo, ele não tem chifre para me chifrar, não tem preso para me rasgar, não tem garras para me rasgar, então eu posso fazer dele o que eu quiser, ele não reage. Mas o outro também era inocente, era cordeiro também, de modo que ambos eram cordeiros e ninguém defraudava um dos outros. Mas são aqueles lobos lá em peles de cordeiros é que amam estar no meio então dos cordeiros, porque são presas fáceis para eles. E eles sempre vão instituir as coisas dessa forma aqui, babilônica, hierárquica, e que Jesus Cristo veio abolir hierarquias. Porque todo mundo foi sujeitado embaixo do pecado, para Deus usar com todo mundo de misericórdia, e ninguém tem nada de que se gloriar, porque até mesmo nossas boas obras, quem faz elas são Deus. Então não existe um homem grande, não existe uma grande posição, nem nada. Existe pequeninas pessoas, porque são os pequenos que são grandes para Deus. Outro conceito que eu vou te mostrar uma outra hora. Tá? Mas então, que já passou muito tempo, olha só, 1h30 por um conceitozinho, mas eu espero que valha a pena. Tá? Bom, era isso que eu queria te passar nesse vídeo, senão eu vou acabar estendendo mais. Que Deus te abençoe e que pense sobre isso. Você vive dentro de uma estrutura, que está dentro de outra estrutura, que está dentro de outra estrutura. São sistemas dentro de sistemas, que é uma besta, é um poder, é um monstro de diversas cabeças, uma cabeça econômica, uma cabeça política, uma cabeça religiosa, uma cabeça, sabe, tecnológica, uma cabeça não sei o que, cabeça econômica, e assim sucessivamente, entendeu? Então, observa bem isso. O reino messiânico ele vinha abater os montes e aplanar os vales, ou seja, ele vinha aquilo que era grande fazer pequeno, aquilo que era pequeno fazer grande, e assim obter todo mundo de volta ao que devia ser, que somos todos irmãos, uns ao lado uns dos outros, não uns primeiros, uns depois, tudo apareado um ao lado do outro, na mesma posição, entende? Que Deus te abençoe, que você comece a fazer justiça a partir de hoje àquele que não tem, àquele que está em pior condição que a sua. Ao invés de acumular mais, talvez você possa redirecionar parte disso para você colocar onde devia, ou de onde está saindo, que é as partes mais necessitadas.